A partir desse momento, eu não estou mais visualizando o chat. Eu queria saber só de alguém se vocês estão vendo o slide. Estamos sim. Ótimo. Então, pessoal, esse dispositivo que está no modelo, né, no modelo funcional, é o que a gente chama de base de prova. Ela é constituída em acrílico, né, em contato direto com o modelo, e sobre esse acrílico tem um plano de cera, né, um rodete de cera, normalmente cera 7, que é o que a gente vai confeccionar. E no laboratório a gente confecciona essa base de prova, e na clínica a gente ajusta os planos de cera. Então a gente vai ver hoje como é que no consultório a gente faz o ajuste desse plano de cera. Tá? Então, só recapitulando as nossas etapas, né, da construção da prótese total, a gente já viu a parte da moldagem inicial, obtenção do modelo anatômico, confecção das moldeiras individuais, a realização da moldagem funcional e a obtenção do modelo funcional. Aí falta a gente ver no laboratório como é que é a confecção da base de prova, tá? E hoje seria ajuste da base de prova, né? Cera, ok? Então, a gente vai se deparar com uma situação semelhante a essa, né? Um paciente desdentado, normalmente desdentado total superior ou inferior, e a gente precisa ter uma ideia de onde esses dentes vão ficar, né? A gente não sabe muito bem onde esses dentes vão ficar. Se o superior, né, vai ficar muito embaixo, muito em cima, se o paciente vai ficar muito dentuço, se os dentes vão ficar muito largos, vão ficar muito estreitos. Então, realmente a gente, no início, não tem muita referência, né, do posicionamento desses dentes. E é exatamente a base de prova que vai permitir criarmos referência para a montagem desses dentes. Então, onde esses dentes devem ficar, né? Seria mais ou menos nessa posição. Mas como eu transfiro isso para o laboratório para que ele possa fazer a minha montagem na posição correta? Através do uso das bases de prova, tá? Então, base de prova ela é realizada, confeccionada sobre o modelo funcional, obviamente depois da moldagem funcional, né, com a modelo individual que a gente confeccionou, ok? E a gente, depois da confecção da base de prova, a gente vai para a clínica para ajustar. Então, seria mais ou menos um esqueminha semelhante a esse, né? A base de prova na boca do paciente, onde a gente faz, né, acréscimo de cera ou redução de cera para servir de orientação para montagem dos dentes. A gente faz algumas marcações, né? Vocês vão ver mais adiante. Por exemplo, a linha média facial a gente marca para servir de referência para a linha média dental. Essas linhas mais laterais são as linhas do canino, tá? Porque a gente vai precisar dessa medida de canino a canino para selecionar o dente. E também a linha alta do sorriso, forçada. A gente vai pedir ao paciente, com a base de prova na boca, pedir para ele forçar o sorriso dele, e aí a gente vai marcar a posição do lábio superior, onde ele toca a cera. A gente faz a marcaçãozinha lá em cima. Então, ó, é exatamente para isso que ele vai servir, para que os dentes sejam montados, ó, seguindo a referência dada pela cera. Tá bom? Assim como no superior, o inferior tem a mesma função. Tá? Aí a gente precisaria, obviamente, de uma fase laboratorial para montar os dentes. Né? Os dentes são montados na base de prova, tá? No laboratório. Depois vai para o consultório fazer a prova da montagem dos dentes, que é o objetivo de outra aula. E a gente precisa também registrar a distância, né, em que a maxila vai estar em relação à mandíbula, que é a nossa dimensão vertical de oclusão. Tá? A gente também vai permitir, através do ajuste do plano de cera inferior, determinar a dimensão vertical de oclusão. Então, pessoal, na verdade, o plano de cera superior, ele é muito mais
associado a parâmetros estéticos do sorriso do nosso paciente. Já o plano de cera inferior é muito mais associado a parâmetros funcionais, que são a dimensão vertical de oclusão e a posição dessa mandíbula em relação à maxila, tá? Então, a gente vai ver mais adiante como é que a gente faz a determinação dessa DVO. Então, quais são as funções, né, das bases de prova? Primeiro, criar referências para a montagem dos dentes. A gente vai acrescentar cera ou diminuir cera, imaginando que aquela cera será, né, removida e onde os dentes serão montados. Registrar a dimensão vertical, não de repouso, é de oclusão, desculpa, deixa eu corrigir logo aqui. Oclusão, dimensão vertical de oclusão, ok? E permitir a montagem dos modelos em asa, articulador semiajustável. Tá? A gente vai utilizar as bases de prova para montar os modelos em asa, porque senão a gente não tem como montar esses modelos em articulador. A gente vai ver mais adiante também como é que é a montagem desses modelos. Okay? É importante vocês, ao final da aula, entenderem esses 3 tópicos. Okay? Então, como é que a gente vai ajustar essas bases de prova? Aqui do lado esquerdo, a superior, e do lado direito, a inferior. Tá? Lembrando, pessoal, quando a gente for fazer no laboratório, na próxima aula, a base de prova inferior, a gente vai começar pela parte de acrílico. Ter cuidado em remover o acrílico, principalmente aqui do inferior, na região da língua, tá? Não deve ter acrílico de um lado ao outro, como eu enfatizei na moldeira individual. Tá? Infelizmente, algumas pessoas esqueceram desse detalhe e tiveram que repetir ou gastar muito tempo com a broca. Então, a gente inicia, pessoal, o ajuste de cera sempre pelo superior. A gente sempre inicia o ajuste de cera pelo arco superior, tá bom? E quais são os ajustes que a gente faz dessa cera? Então, quando você confecciona a base de prova, tá? Vai para a clínica. Quando você coloca essa base de prova na boca do paciente, muito provavelmente ela ainda não vai estar esteticamente satisfatória. Você faz dentro de uma medida, né, de parâmetros médios. A gente vai ver como é que você faz esse plano esse rodete de cera na base de prova. Mas, normalmente, você precisa fazer vários ajustes. E a gente sempre inicia pelo superior. E a gente vai seguir essa sequência. Primeiro, a gente ajusta na região anterior, depois na região posterior, e depois a gente faz algumas linhas de referência. Tá? Sempre seguindo essa sequência. Então, na região anterior, a gente avalia o quê? O suporte labial do paciente. Às vezes tem muita cera e o paciente fica muito bicudo, fica muito dentuço. Então, a gente vai com a espátula aquecida. Só um instante. Então, a gente vai com a espátula aquecida, né? A cera é um material termoplástico. A gente vai encostar essa espátula na face vestibular, na região anterior do rodete, aquecendo essa cera, ela vai derreter e vai diminuir de volume. E a gente usa como parâmetro o quê? O ângulo nasolabial. Tá? É um ângulo que é formado pela base do nariz e pela face vestibular do lábio. A gente vai ver os parâmetros desse ângulo. Tá? E o outro ajuste na região anterior é a altura incisal. A altura incisal. Quanto mais cera tiver, né, na face oclusal do rodete, mais exposto vai ficar os incisivos. Tá? Mais exposto vão ficar os dentes. Você não pode também colocar os dentes aparecendo demais e também não tem que ter o cuidado para que você não tire demais a cera e os dentes ficam muito escondidos. E o paciente vai ficar com o aspecto de que está sem a prótese. Então, a gente utiliza como parâmetro a quantidade de exposição de cera com o paciente em repouso, que seria a quantidade de exposição de borda incisal em repouso.
Então, na região anterior, a gente faz esses dois ajustes, tá bom? Então, na região anterior, a gente coloca o plano, a base de prova na boca do paciente, ok? E a gente vai avaliar o suporte labial e a altura incisal. Tá? Então, aqui a paciente de perfil com plano de cera em posição. Tá? Então, suporte labial. Quando é que a gente acrescenta cera ou quando é que a gente remove cera? Então, esse esqueminha mostra um corte, supondo um paciente com a base de prova superior, né? Esse rosa claro seria a base, o acrílico, e esse rosa escuro seria o plano de cera, né? Plano de cera superior e inferior. E a gente avalia o ângulo nasolabial, tá? Formado pelo nariz e pelo lábio. Nos homens, normalmente esse ângulo varia entre 90 e 95 graus. E nas mulheres, entre 100 e 105 graus. Tá? Então a gente vai precisar, com o plano de cera, com a base de prova na boca do paciente, avaliar o paciente de perfil. Tá? Se esse ângulo estiver muito fechado, então a gente precisa remover cera. Se ele tiver 70 graus, 80 graus, só um momento. Se ele tiver muito fechado, a gente precisa remover cera. Se ele tiver muito aberto, né, com 120, 130 graus, é sinal que o paciente está como se estivesse sem suporte labial, tivesse com a boca funda. Aí a gente acrescenta cera, tá? A gente utiliza sempre esse parâmetro. Então, nesse caso aqui, ó, tá muito fechado, ou tá muito aberto, tá? Então, o que que a gente faz? Por acréscimo, remoção de cera por vestibular. Então, a gente acrescenta cera e fecha mais o ângulo, tá? Então, a gente dá mais suporte labial para o nosso paciente, ó. Suporte labial deficiente, o ângulo está muito aberto, acrescenta cera na vestibular e você diminui esse ângulo com acréscimo de cera, ok? Isso visto de perfil. Então, ó, a foto do lado esquerdo, né? A paciente com o plano de cera, com o suporte labial deficiente, tá? Deficiente. Então, a gente, com acréscimo de cera, observem na foto do lado direito como a gente ganha em suporte labial. Acreditem, a mesma paciente, tá? Na mesma consulta. Simplesmente porque ela está com deficiência de suporte labial de um lado e do outro lado com suporte labial adequado, tá bom? Então, isso aí é um parâmetro estético fundamental, tá? Na primeira, ela está com a base de prova, mas tem pouca cera, certo? Se a gente mantiver nessa situação, ela vai continuar com aspecto de muito velha, bem mais velha do que a idade dela, tá bom? Deu para entender, pessoal, o suporte labial? Deu, professor. Ótimo. Então, o primeiro ajuste, eu coloco a base de prova na boca do paciente, olho logo o suporte labial, ok? Depois, pessoal, a gente vai avaliar quanto de dente o paciente vai mostrar quando ele sorrir e quando ele estiver em repouso. Então, é a altura incisal. Isso a gente está só na região anterior, tá? Altura incisal. Então, a gente coloca... Um momentinho. Então, a gente coloca o paciente com a base de prova na boca, tá? Pede o paciente para ficar em repouso e a gente verifica a quantidade, né, do lábio que passa sempre com acréscimo ou remoção de cera. No caso dessa paciente, ela não estava expondo nada de cera em repouso, ó. Não expõe nada, tá? Tem alguns pacientes, dependendo da idade, que a gente utiliza uma altura incisal menor.
Tem alguns pacientes que a gente utiliza uma altura incisal maior. E aí, no caso dela, o rodete está muito escondido. O lábio está cobrindo demais o rodete. Então, a gente pode acrescentar. Então, com o Electron, a gente tira uma fatia de cera, tá? Aquece essa cera e coloca sobre o rodete de cera. A gente vai acrescentando a altura incisal. Ou seja, quando ela sorrir, ela vai mostrar mais dente. E quando ela estiver em repouso, ela vai mostrar mais borda incisal. A gente vai acrescentando e vai uniformizando, unindo a cera nova com a cera inicial, a cera antiga, né? Então, a gente vai com a espátula aquecida. É sempre interessante utilizar essa espátula, né, com cabo de madeira, essa espátula de metal. Então, ó, acrescentou, então ela vai mostrar muito mais, vai mostrar mais dente agora, dando mais altura. Então, está no nível do lábio, certo? Na imagem anterior, o lábio estava cobrindo completamente a cera, aí agora está expondo mais cera. Então, para vocês terem uma ideia, isso vai refletir na posição do incisivo central, tá? Aqui seria, né, uma simulação de onde os dentes, os incisivos centrais devem ser no lábio, tá? Esse pontilhado em branco seria em pacientes idosos, esse pontilhado em rosa claro em pacientes de meia idade, e esse pontilhado em rosa escuro seria de pacientes jovens, tá? Isso depende, obviamente, da idade, né, do paciente, do sexo e do tônus muscular. Então, a idade, para vocês terem ideia, pacientes muito idosos, né, acima de 70, 80 anos, o lábio, ele cobre completamente o incisivo central quando o paciente está em repouso. Professor, o que é em repouso? Os lábios não se tocam, os dentes não se tocam, né, a mandíbula não se toca, e o paciente está com a musculatura relaxada, tá? Musculatura relaxada. Então, nessa situação, em pacientes idosos, o lábio ele cobre completamente o plano de cera. Pacientes mais idosos, o lábio cobre cerca de 1 a 2 milímetros o plano de cera. Pacientes de meia idade, né, adultos, entre 30, 40, 50 anos, cerca de 2 a 3 milímetros de exposição, tá? Exposição da cera, que seria reflexo, né, e refletir na exposição do incisivo central, 2 a 3 milímetros. E pacientes jovens, né, expõem, às vezes, 4, 6 milímetros. Normalmente as mulheres expõem mais do que os homens, certo? Expõem mais do que os homens, cerca de 1 a 2 milímetros, além dos homens, tá bom? E a tonicidade muscular está muito associado à idade. A gente sabe que com o passar do tempo a musculatura ela fica com menor tonicidade e isso reflete na diminuição da exposição dos dentes. Nos pacientes idosos, isso também acontece por causa do tonicidade. Seria em virtude do que os dentes eles acabam se desgastando mais, né, pela idade. Então, na verdade, os dentes aparecem menos no sorriso. E também a questão do nariz, né? A gente sabe que o nariz ele cresce até o fim da vida. Então, o peso do nariz sobre o lábio também reflete na menor exposição dos incisivos centrais. Então, pacientes idosos, o lábio cobre completamente, tá, o rodete. Pacientes de meia idade, uma exposição de 2 a 3 milímetros. E pacientes jovens, cerca de 4 a 6 milímetros. Tá? Então, o ajuste, né, por acréscimo e remoção de cera na incisal, ok? Na região posterior, então, feito região anterior, quais são os dois ajustes? Suporte labial e altura incisal, somente no superior. Agora, na região posterior, a gente avalia o corredor bucal e o plano oclusal em relação à curvatura com o lábio inferior, tá? Então, como é que a gente faz ajuste do corredor bucal? Então, o corredor bucal é aquele espaço compreendido entre a face vestibular dos dentes posteriores e a parte interna
da bochecha, né, da comissura labial, tá? Então, é um espaço negro entre a superfície vestibular dos dentes superiores e posteriores e a mucosa jugal. Se o paciente tiver muito corredor bucal, ou seja, esse espaço está aumentado. Isso quer dizer o quê? Que os dentes estão, o arco está muito fechado, ok? Se ele tiver pouco corredor bucal, isso quer dizer o quê? Que os dentes estão com o arco muito ampliado, muito aberto. Às vezes, pessoal, isso gera uma certa confusão na cabeça do técnico, quando a gente pede o técnico, a gente fez a montagem, foi feita a montagem dos dentes, e você pede para o técnico corrigir essa montagem. A gente, às vezes, pede para ele fechar o corredor bucal. O que vocês entendem por fechar o corredor bucal? Fechar o corredor bucal, eu abro mais o arco ou fecho mais o arco? Abre. Alguém se abre? Abre. Isso, muito bem. Exatamente. A gente às vezes pede o técnico, fecha mais o corredor bucal. Aí ele fecha o perímetro do arco. Não é. Tá? É o contrário. Então, é importante a gente deixar às vezes claro isso aí, fecha o corredor bucal, ampliando o perímetro do arco, né? Botando os dentes mais para vestibular, os dentes posteriores mais para vestibular, tá? Esse corredor bucal gira em torno de 7 milímetros a 10 milímetros, tá? De um lado e do outro. Por que a gente tem que respeitar o corredor bucal? Porque se ele tiver, o perímetro do arco estiver muito aberto, o paciente acaba mordendo a bochecha. E se tiver com o perímetro do arco muito fechado, você não tem tanto espaço para a língua e o paciente começa a morder a língua, tá? Então tem uma zona neutra aí da musculatura externa, né, em relação ao rodete, e em relação à musculatura interna, que é a língua, tá? Então é importante a gente respeitar isso aí. Então, o corredor bucal Professor, excessivo. Oi, você pode repetir, por favor? posso? Olha esse caso aqui. O que você acha do corredor bucal? Está muito grande ou muito pequeno? Pequeno. Pequeno, tá? Ou seja, o perímetro do arco está fechado. Internamente, o que a gente tem? A língua. Então, tem pouco espaço para a língua. Se a gente montar os dentes nessa situação, o paciente vai acabar mordendo a língua, porque tem pouco espaço. Agora, se o corredor bucal estiver muito diminuído, o perímetro do arco está aumentado. O arco, os dentes estão muito abertos. Aí o paciente morde a bochecha. Deu para entender agora? Melhorou, professor, obrigada. Tá joia? Então, no caso desse aqui, o corredor bucal está aumentado, tá? Então a gente faz o quê? Um acréscimo de cera. A gente acrescenta cera para diminuir o corredor bucal e a gente montar os dentes na posição correta. Ok? Uma outra ajuste que a gente precisa fazer na região posterior é o plano oclusal, tá? A gente utiliza como referência o plano de Camper, tá? O plano de Camper é um plano, né, que a gente traça na face do paciente, que vai do tragus até a asa do nariz. O tragus é esse lóbulo externo, né, da orelha. Então, vai desse lóbulo externo da orelha até a asa do nariz. Isso é o plano de Camper. E na prótese total, a gente coloca o plano oclusal paralelo a esse plano. Porque observem que esse plano ele é ascendente para posterior. Então, quando ele sai da asa do nariz para o ouvido, ele vai subindo, tá? E o nosso plano oclusal tem que seguir essa mesma trajetória ascendente, para quando o paciente sorrir, ele mostrar mais dentes anteriores do que dentes posteriores. Se, por exemplo, o plano oclusal estiver invertido, descendente para posterior, ou seja, quando o paciente sorri, os dentes vão estar descendo para trás, quando forem para a região posterior, isso a gente vai ter uma curva invertida do sorriso. O paciente vai sorrir muito mais mostrando os dentes posteriores do que os dentes anteriores, tá?
E outra coisa, essa é uma inclinação que acompanha a eminência articular. Então, é um dos outros motivos que a gente precisa montar com o plano oclusal ascendente para posterior, ok? E a gente utiliza esse acessório aí, tá? A régua de Fox, tá? A régua de Fox a gente não vai usar no laboratório, a gente vai usar na clínica, na consulta de ajuste de plano de cera. Então, ele é constituída por duas peças, tá? Essa peça maior, tá? E uma peça menor, em forma de meia-lua. Então, essa peça maior, região central, vai estar em contato com o nosso plano de cera. Vai ficar dentro da boca do paciente. E essas aletas externas vão estar, né, em relação à face do paciente. Então, a gente, com essa régua de Fox, a gente vai fazer o ajuste do plano oclusal, tá? Ela é utilizada no ajuste do rodete de cera superior, nas próteses totais, para a determinação dos planos oclusais, né? O plano oclusal na relação ao plano de Camper, ou seja, na hora que a gente posiciona o rodete com a régua de Fox na boca do paciente, esse segmento menor a gente nivela com o plano de Camper, do tragus à asa do nariz. E a gente verifica se há um paralelismo desses dois segmentos. A gente verifica tanto de um lado quanto do outro. E com essa régua de Fox, a gente pode também visualizar na vista frontal do paciente se o plano oclusal está simétrico entre um lado direito e o lado esquerdo. Para quando o paciente sorrir, mostrar os dois lados de forma simétrica. Isso quer dizer o quê? A relação do plano oclusal, por vista anterior, deve estar paralela ao plano bipupilar, ok? Paralela ao plano bipupilar. Então, o segmento menor vai ficar nivelado com as duas pupilas do paciente e frontalmente você vai visualizar se o segmento, né, inferior, que está paralelo ao plano oclusal, está paralelo ao plano bipupilar, tá? Como mostra essa primeira imagem. Então, a gente apoia com os dois dedos, né, estabilizando a régua de Fox, ok? E visualiza, por vista frontal, se está paralelo ao plano bipupilar, e lateralmente se está paralelo ao plano de Camper, ok? Isso é importantíssimo. Então, pessoal, observem aqui, né? A gente tem o plano de Camper traçado, tragus asa do nariz, e a régua... Alguém quer perguntar? Só E a um régua de detalhe, Fox... tá me Oi, ouvindo? tô perfeito. Só um detalhe. Quando você recebe, quando o dentista recebe o plano de cera montado do laboratório, ele já vem ajustado com a placa de SPI ou não? Porque o que eu percebo que essa régua de Fox, a lingueta dela é plana, que entra na boca do paciente. E Isso. então, o ideal seria que o plano de cera viesse plano, é isso? Eu não utilizo plano de SPI. Eu não utilizo. Eu só utilizo a régua de Fox. Eu Tá? estou O plano de entendendo. SPI eu não utilizo por quê? Porque... Oi? Eu não sei se você está Alô? entendendo o que eu Diga? perguntei. Não, não tem aquela pecinha, né, que é a curvatura de SPI, é isso? Isso. Não, eu estou tentando entender. Eu não utilizo aquela peça, só uso a régua de Fox. Professor, eu acho que ele está perguntando por que o senhor não utiliza, já que é tão necessário, entendeu? Porque aí tá reto, tá no plano oclusal. Tipo, não tá respeitando nenhuma linha, não tá respeitando nenhum, entendeu? Foi isso, olha. Entendi. Pois é, você fala curvatura de SPI, é isso? Isso.
Explique aí se eu entender, depois eu falo novamente. Eu não utilizar a curvatura de SPI porque utilizando o plano reto, a gente consegue mais estabilidade na prótese total. Como é que a gente faz? Eu dou uma compensada na curva de SPI, intruindo o segundo molar superior, entendeu? Montado em rampa, para quando o paciente fizer protrusão, ter toque anterior e posterior. Se eu utilizar a curva de SPI, né, como manda a oclusão, eu não vou ter tanta estabilidade protética, da estabilidade da prótese, certo? Então eu utilizo a régua de Fox, ele fica reto, e eu monto o segundo molar em rampa, para quando o paciente fizer protrusão, ter toque anterior e posterior. Com relação a só uma oclusão, um princípiozinho oclusal. Então, em dentição normal, o que se preconiza é o quê? Uma oclusão mutuamente protegida. Vocês lembram, né? O anterior protege o posterior em movimentos excêntricos, de protrusão e lateralidade, sem toque posterior, né? Tendo o movimento, o espaço de Christensen. E na próstata total, a gente tem uma oclusão o quê? Bilateral balanceada. Não é mutuamente protegida. A gente quer que quando tenha protrusão, tenha toque anterior e posterior. Lateralidade esquerda, tenha toque no lado esquerdo e do lado direito. E a gente consegue isso aí com a régua de Fox e intruindo o segundo molar em rampa. Então, na hora que eu intruo o segundo molar inferior está levemente instruído, na hora que ele protrui, tem a guia anterior e a guia em segundo molar, dando estabilidade na prótese. Se eu tiver simplesmente a curva de SPI é perfeita para paciente dentado, né? Aquela curvatura de SPI. Agora, paciente desdentado, isso não promove muita estabilidade da prótese, tá? Porque eu quero tanto toque anterior quanto toque posterior, porque é uma oclusão bilateral balanceada. Por isso que eu não utilizo a curva de SPI. Deu para entender? Mais ou menos? Eu entendi. Agora eu quero saber se o senhor optou por essa decisão de não utilizar a placa de SPI e fazer essa rampa com o segundo molar para ter esses dois toques. Ou isso é preconizado já na literatura? Já é preconizado na literatura. Talvez você tenha. Você é protético, né, Hélio? Sim, sim. Isso você vai encontrar muito em dentistas é, bem antigos, digamos assim, bem experientes. Eles sempre vão utilizar a curva de SPI, né? Não está errado, não, mas eu encontrei melhores resultados utilizando a régua de Fox e a rampa no segundo molar, certo? E existem artigos na literatura, depois eu posso até lhe fornecer essa técnica, tá bom? Com essa técnica de régua de Fox, né? Plano de Camper e o segundo molar montado em rampa, ok? Ok, professor. Obrigado. Valeu. Então, pessoal, observem aqui, né? O plano de Camper traçado na face do paciente, você pode traçar com lápis cópia ou pode ser utilizando aquele segmento menor da régua de Fox, tá? Verificando o paralelismo entre esses dois planos, ok? Então, a gente pode traçar, né, com lápis cópia e verificar o plano de Camper do rodete em relação a esse plano traçado na face do paciente, ok? Vocês podem observar que, às vezes, a régua de Fox não está paralela a esse plano. E aí, no caso, a gente acrescenta cera ou remove cera na região posterior, porque a região anterior ela já foi ajustada, baseada na altura incisal e no suporte labial. Então, nesse caso, a gente acrescenta cera na região posterior ou remove cera na região posterior para nivelar o plano de Camper e o plano oclusal com o plano de Camper. Okay? Então, aqui mais um casinho, né, mostrando a importância do paralelismo entre esses dois planos, o oclusal e o plano de Camper.
E por vista frontal, o plano oclusal deve ser paralelo ao plano bipupilar. Então, com a mesma régua de Fox, a gente visualiza se os dois lados estão simétricos, tá? Os dois lados estão simétricos. Por exemplo, vamos supor que não haja paralelismo entre esses dois planos. Um lado está mais baixo do que o outro, né? Então, a gente precisa optar se vai acrescentar cera de um lado ou se vai remover cera do outro lado, tá? Então, isso vai ser determinado pela quantidade de dente que você quer mostrar. Se de um lado estiver mostrando muito dente, então você vai lá e desgasta aquela cera. Se do outro lado estiver mostrando pouco dente, você vai acrescentar cera. Tá bom? Então, ó, com a base de prova na boca do paciente, posiciona a régua de Fox e determina o paralelismo em relação ao plano de Camper. Tragos, asa do nariz, de um lado e do outro, ok? Esses dois planos devem estar paralelos. E vista frontal, o plano bipupilar. Você nivela com a pupila da paciente, peça a paciente para olhar para você, né? Abrir os olhos, olhar para você e você ter como visualizar o paralelismo desses dois planos. Com relação à inclinação, né, do plano oclusal em relação ao lábio inferior, né? O que se preconiza é o quê? Uma curvatura convexa, né, dá um aspecto de mais jovialidade, um aspecto mais natural. Até porque o sorriso, os dentes eles são montados ascendentes para posterior. Se você tiver uma curvatura mais plana, os dentes anteriores são montados mais retos, e o que nunca se utiliza é esse último, que seria o sorriso invertido. Essa curvatura menos acentuada do meio, a curvatura mais plana, ela é mais interessante em pacientes idosos do sexo masculino, tá? Pacientes mais idosos do sexo masculino. Porque isso reflete realmente a idade do paciente, ok? Os dentes são mais planos, são mais desgastados e fica mais natural. Agora, pacientes mais jovens e pacientes do sexo feminino, uma curvatura mais convexa. Nunca utilizar o sorriso invertido, ok? Então, ó, uma dentição natural, né, a gente observa, né, a curvatura compatível com o lábio inferior e a gente tenta replicar isso na nossa base de prova, tá? Deixando essa curvatura convexa. Okay? Então, o ideal é que a nossa montagem, né, seja um reflexo, a montagem dos dentes na base de prova seja um reflexo do que foi desejado no plano de cera. Então, o paciente, depois do ajuste do plano de cera, vai para o laboratório para a montagem, e quando vier para a clínica, a gente faz a prova da montagem dos dentes. Finalizado os ajustes, né, superior, a região anterior, suporte labial e altura incisal, posterior, corredor bucal e plano oclusal. A gente vai fazer o quê? Linhas de referência, tá? São essas três linhas aí. A linha média dental, compatível com a linha média facial, a linha dos caninos, são essas linhas laterais, com o paciente em repouso, e a linha do sorriso forçado, tá? A gente pede o paciente para sorrir de forma exagerada, e a gente marca onde o lábio superior está tocando o rodete de cera. Isso vai nos orientar onde deve ser montada a cervical dos incisivos centrais. E também ajudar na seleção dos dentes artificiais. Eles é utilizado como parâmetro essas linhas de referência. Okay? Então, a linha média dental, a gente pode utilizar um fio dental, né, partindo da glabela, ponta do nariz e o mento, tá? E a gente pede o paciente para sorrir e a gente marca com uma Lecron a região que esse fio dental está passando, tá? Então, a gente está trazendo a linha média facial do paciente para que os dentes sejam montados compatível com a linha média dental refletido na face do paciente, tá? Então, a gente vem com uma Lecron e faz a marcação na cera, ok? A linha dos caninos, né? A distal do canino com a comissura labial em repouso. Então, a gente pede o paciente para ficar em repouso, ok? Então, aqui um paciente dentado. Observe que a distal do canino está coincidindo com a comissura labial do nosso paciente. Então,
Então, a gente vai fazer exatamente isso no plano de cera. Pede o paciente para ficar em repouso e marca onde coincide a comissura labial, que será posicionada distal do canino. Então, o paciente em repouso, ó, os lábios não se tocam, a musculatura está relaxada, os dentes não se tocam. Então, a gente posiciona a nossa Lecron na comissura labial e faz a marcação da cera de um lado, ok? E do outro. Paciente em repouso. A gente marca a distal do canino, ok? E a linha do sorriso forçado. Pede a paciente para sorrir bastante e a gente vai marcar onde o lábio superior toca o rodete. Então, é a partir daqui que a gente vai fazer algumas medidas para selecionar os dentes artificiais. Então, pessoal, essas são as 3 linhas de referência que são marcadas. A linha média, dental, compatível com a facial, a linha dos caninos, compatível com a comissura labial do paciente em repouso, e a linha do sorriso forçado, ok? Em resumo, esse slide aqui é importante, tá, pessoal? Esse slide aqui é importantíssimo. Não a título de prova apenas, mas para a vida de vocês, certo? Quem quiser dar um print aí e guardar isso aí nas suas imagens, que a gente, próximo semestre, a gente vai utilizar bastante isso aí, ok? Então, em resumo, na região anterior, a gente vai fazer os 2 ajustes, suporte labial, usando como parâmetro o ângulo nasolabial. A altura incisal é a quantidade de exposição de bordas incisais em repouso. Bordas incisais, entenda o rodete. Na região posterior, corredor bucal e plano oclusal e curvatura com o lábio inferior. E as linhas de referência, né? Linha média dental, linha dos caninos e linha do sorriso forçado. Ok? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Não, professor. Não, né? Ótimo. Então, agora, a gente vai fazer o ajuste da base de prova inferior. A base de prova inferior, como eu falei para vocês, ela está muito mais associada com parâmetros funcionais. O superior, mais associado com parâmetros estéticos. O inferior, com funcionais. Que são eles? A dimensão vertical de oclusão, já que a gente vai trabalhar com um osso móvel, que é a mandíbula, né? Então, a gente vai... Esse osso, a mandíbula ela se movimenta para cima, para baixo, para frente, para trás. Então, em que altura a gente vai determinar, né, a oclusão do nosso paciente? Né, se vai ficar muito aberto, muito fechado, a gente vai ver como é que a gente vai encontrar a dimensão vertical adequada. E a posição da mandíbula no plano horizontal, né? Imagine o plano horizontal, né? O plano paralelo ao solo. O paciente, de forma equivocada, no momento do registro, ele pode acabar protruindo a mandíbula, ou lateralizando para um lado, ou para o outro. E se essa posição equivocada for registrada, os dentes só vão encaixar naquela posição. Então, a gente precisa encontrar uma posição ortopédica satisfatória para o paciente. Seria a posição de repouso dele, né? A posição onde a musculatura está em repouso, tá? Mas dentro de dimensão adequada. Então, a gente vai ver como é que encontra isso aí. Então, para a determinação da dimensão vertical de oclusão, nós temos vários métodos. E, normalmente, a gente não utiliza apenas um, a gente utiliza vários métodos. O primeiro deles é o fisiológico, onde a gente registra a altura do terço inferior da face, com a mandíbula em repouso, utilizando o compasso de Willis, e diminui 3 a 4 milímetros, que é relativo ao quê? Ao espaço funcional livre. Então, o paciente em repouso, os dentes não se tocam, os lábios não se tocam, a musculatura está relaxada. Então, a gente determina o quê? A DVR, dimensão vertical de repouso. Para a gente encontrar a dimensão vertical de oclusão, a gente subtrai 3 a 4 milímetros. Quem é maior, DVO ou DVR? DVR. DVR. Então, o paciente está em repouso, os dentes não se tocam, a musculatura está relaxada, os lábios também não se tocam. Então, você vai com o compasso de Willis, posiciona, o compasso de Willis é esse dispositivo. Então, uma base a gente toca na base do nariz, e a outra pecinha a gente toca na base do mento.
Então, a gente tem a nossa DVR, a gente está medindo a dimensão vertical do paciente, do terço inferior dele em repouso. Então, nós temos a DVR do paciente. A gente subtrai 3 a 4 milímetros, que é o espaço funcional livre, ou espaço funcional de pronúncia. São 3 a 4 milímetros que a gente precisa para que os dentes não se toquem quando o paciente está falando. Tá? Então, diminuindo esses 3, 4 milímetros da DVR, nós encontramos a DVO. Isso é um método fisiológico. Tá? É um dos métodos. Mas, professor, meu paciente é desdentado. Tranquilo. Mas ele tem uma DVR preservada. Todo mundo tem uma DVR. A DVR, ela independe de dentes. Tá? Ela depende apenas de musculatura. Tá? Ela não depende de dentes. Então, qualquer paciente dentado ou desdentado, ele fica em repouso. Tá? Os lábios não se tocam, a musculatura está relaxada. Então, você vai lá com o compasso de Willis, o paciente sentou na cadeira, fez o ajuste superior. Tá? Coloca o paciente em repouso e vai com o compasso de Willis encontrar a DVR dele. Encontrar a DVR, você tira 3, 4 milímetros. Vamos supor que a sua DVR é de 60. Então, a sua DVO seria em torno de 56, 57 milímetros. Tá? Então, é uma informação importantíssima. Então, aqui é só para mostrar para vocês, ó, a diferença entre DVR, do lado esquerdo, e DVO. Com o mesmo compasso de Willis, se você posicionar na boca do paciente, na face do paciente, vai ter um espaçozinho agora, né? Que é esse espaço entre o mento e o compasso de Willis vai ser o espaço funcional livre, exatamente aqueles 3, 4 milímetros. Porque o paciente fechou a boca, ocluiu os dentes, né? Agora a musculatura ela está ativa, os lábios estão se tocando, né? Então a nossa DVO é menor do que a DVR, cerca de 3, 4 milímetros. Bom? Então, a gente pode usar o compasso de Willis, né, como eu mostrei anteriormente, ou pode utilizar um paquímetro. Simplesmente você marca um ponto na região do terço médio do paciente, pode ser na ponta do nariz, pode ser na base do nariz, e outra na região do terço inferior, que seria na região da mandíbula, porque é a região móvel. Você vai, verifica a DVR do paciente com o paquímetro, e nessa mesma consulta, nessa mesma marcação, você tira 3, 4 milímetros e encontra a DVO. Tá? Por que eu utilizo mais o compasso de Willis? Porque o compasso de Willis, eu utilizo referências do próprio paciente, que é a base do nariz e a base do mento. Tá? Isso aí não muda de uma consulta para outra. Se eu utilizar o paquímetro, eu vou fazer marcações, né? E essas marcações, quem me garante que em uma consulta de ajuste de base de prova, eu vou fazer num determinado lugar, e na outra consulta, que são as provas dos dentes, eu vou fazer exatamente no mesmo lugar, tá? Então, eu utilizo sempre o compasso de Willis, ok? Então, com o paquímetro eu posso identificar a DVR e tirar os 3, 4 milímetros e encontrar a DVO. Então, uma maneira de encontrar também a DVR seria medindo os terços faciais, né, do paciente. Terço superior, terço médio e terço inferior. O terço superior, ele não é tão utilizado porque depende da inserção do cabelo. Então, ele altera, né? Às vezes, com o passar do tempo, o paciente vai ficando mais careca, o terço superior da face ficaria, teoricamente, aumentado. O terço inferior, a gente, às vezes, tem um pouco de dificuldade. Então, o terço médio do paciente, ele é imutável. Então, canto do olho, canto da boca, a gente tem a dimensão do terço médio da face. Tá? Se você tiver dificuldade, colocar o paciente em repouso. Então, você coloca o compasso de Willis, né? Um segmento compatível com o canto do olho e o outro com o canto da boca. A gente tem o terço médio do nosso paciente em repouso, tá? E a partir daí você tira os 3, 4 milímetros, que ele seria a DVO, ok? Então, no caso a DVR dessa paciente, igual a 51 milímetros. Então, a DVO seria em torno de 48 milímetros, né? Tirando 3 milímetros aí,
47, 48 milímetros. Tá bom? No caso, a DVR dela é 51, então a gente vai lá e traz a DVO para 48 milímetros. Então, quando eu colocar o meu plano de cera superior e o inferior, eu tenho que encontrar uma DVO de 48 milímetros. Observem, ó, que a paciente está com os rodetes em oclusão e o compasso de Willis toca o mento, mas não toca a base do nariz. Isso quer dizer o quê? Que essa DVO está aumentada ou diminuída? Repete a pergunta, professor. Ó, observem que essa paciente, a DVR dela foi de 51 milímetros, tá? A DVO seria 47, 48 milímetros. Esse compasso de Willis ele já está em 48 milímetros. Se não está tocando a base do nariz e está tocando a base do mento, essa DVO com os rodetes em oclusão está aumentado ou diminuído? Diminuído. Oi? Diminuído. Você acha que Diminuído. diminuída? Vamos É. lá, eu vou voltar aqui, certo? Ó, eu estou determinando aqui a DVR do paciente para eu encontrar a DVO. A DVR do paciente pode ser também a mesma medida dos terços faciais do paciente, né? Terço médio, terço inferior em repouso. Só que ela encontrou dificuldade, a gente encontrou dificuldade de encontrar a posição de repouso dessa paciente. Então, eu peguei o compasso de Willis, coloquei no canto do olho, canto da boca, tá? Encontrei a minha DVR, 51 milímetros. A DVO, menos 3 milímetros, ficou 48. DVR 51, está marcado no compasso de Willis. E a DVO, 48. Então, o meu compasso de Willis está fixado em 48. Coloquei o plano de cera superior, plano de cera inferior. Pedi o paciente para ocluir. Esse compasso está em 48. Ele toca só o mento e não toca a base do nariz. Essa DVO do meu paciente, ela deveria estar em 48 e deveria estar tocando, né? Na base do nariz. Entendi agora. Entendi. Entendeu? Tá menor. Aham. Então, a DVO que o paciente está agora, está diminuída ou está aumentada? Aumentado. Está aumentada. Muito bem. Diminuída seria se tivesse tocando a base do nariz e não tivesse tocando a base do mento. Ou seja, deu para entender? Deu sim. Deu sim. Ou seja, eu tenho que desgastar a minha cera até tocar na base do nariz. Se o paciente tivesse com a boca mais aberta ainda, estaria mais aumentada ainda. Certo? Então, qual é o ajuste que eu tenho que fazer aqui no inferior? Desgastar a cera até a base, até a compasso de Willis tocar a base do nariz do meu paciente. Certo? Deu para entender? Deu sim, professor. Muito bom, é importante entender isso, certo? Então, eu não desgasto, não, pessoal, atenção, eu não desgasto mais o superior, porque o superior eu ajustei a altura incisal, ajustei o plano oclusal, então meu superior eu já não mexo mais. Eu só mexo agora no inferior, certo? Que é o que vai determinar a dimensão vertical de oclusão. Então a DVO está aumentada neste caso. Então o que é que preciso fazer? E qual e como ajustar o plano de cera? O superior ou o inferior? O inferior. Desgastando, né? Tirando cera, ó. Vou com a espátula bem aquecida, espátula metálica. Fiz a redução da cera, fecho e agora tocou tanto a base do mento quanto a base do nariz. Deu para entender? Sim, professor, deu para entender. Muito bom. Importante isso. Então, pronto. Oi. A DVO. Para eu medir a DVO,
E aí eu vou diminuir para achar a outra medida. E os 3/3 da face do rosto, eu meço em DVO ou já depois dessa medida? Não, os 3/3 é para você... Porque é o seguinte, o terço superior, terço médio e terço inferior, eles são proporcionais, certo? Com o Certo. paciente em repouso. Normalmente, a gente consegue colocar o paciente em repouso e verificar a DVR dele, dimensão vertical de repouso. Você, com o compasso de Willis, identificou a DVR do paciente, ele em repouso, né? Com o compasso de Willis, você tira 3, 4 milímetros. Acabou. Você encontrou a DVO. Ah, professor, não estou conseguindo colocar o paciente em repouso. Ele não tem referência da posição da mandíbula, ele não está ficando em repouso. O que eu faço? Eu vou no terço médio da face do paciente, canto do olho, canto da boca, e ali é a mesma medida do terço inferior da face em repouso. É a minha DVR. Aí eu tiro 3, 4 milímetros também. Tá? Tá certo. Deu para entender? Deu. É aí que eu utilizo os terços faciais, para encontrar a DVR do paciente. A DVO, bastou você encontrar a DVR, tira 3, 4 milímetros e você encontrou a DVO. Tá bom? Tá bom. Ok. Então, encontrei a minha DVO. Agora, como encontrar a posição ideal da mandíbula em relação à maxila? Né? Como é que eu encontro? Porque o paciente, na hora que eu encontrei a minha DVO, às vezes o paciente, na hora que eu vou registrar, ele protrui, bota o queixo para frente, ele coloca o queixo para o lado, coloca o queixo para o outro. E se você registrar essa posição equivocada, na hora que você mandar para o protético, ele vai montar, ele não sabe que essa posição está equivocada. Ele vai montar os dentes superiores, vai montar os dentes inferiores, tudo certinho, bem encaixado, bem engrenado, tá? Em chave de oclusão, classe 1, perfeito. Quando vier para a prova, o que vai acontecer? Você coloca as bases de prova com os dentes montados, você pede o paciente para ficar em repouso, né, relaxa, encaixa. Quando o paciente vai fechar, não encaixa. Agora, só vai encaixar o quê? Quando ele jogar o queixo para o lado, ou para o outro, ou protruir. Só vai encaixar no momento em que ele for para a posição que você registrou de forma equivocada, achando que era ideal. Deu para entender isso? Então, pessoal, às vezes, você registrou equivocadamente, o laboratório não sabia que você tinha registrado de forma equivocada, botou de forma correta, quando chega na boca, não encaixa. Aí você diz o quê? Ah, meu Deus, o protético errou a montagem. Não, não foi. Às vezes é o dentista que registrou na posição equivocada e não percebeu. Isso é muito comum, gente. É muito comum, tá? Às vezes a base não está estável, né? Ela está saindo de posição, um rebordo inferior muito reabsorvido, então ela não está sobre a crista do rebordo remanescente, está um pouco mais vestibularizada, ou está fora de posição, e você registra. O laboratório ele não sabe disso. Ele não estava lá na clínica com você. E você registrou nessa posição equivocada. Deu para entender? Então a gente precisa encontrar a posição ideal da mandíbula em relação à maxila. E como é que a gente vai fazer esse registro, tá? Vocês já viram esse videozinho aí, já? Alguém já viu esse vídeo? Não. Não. Esse vídeo, pessoal, vocês sabem que eu atendo no CEL, né? Eu atendo no CEL, eu sou servidor público. E lá no CEL eu faço somente prótese total. Exclusivamente prótese total. E é exatamente o que esse vídeo vai mostrar para vocês, a minha realidade, quando eu tento registrar a mandíbula em relação à maxila. Eu posiciono as duas bases, vai ser ilustrado por esse videozinho aqui, porque o paciente desdentado, ele tem 3 situações. Ou ele nunca usou uma prótese, às vezes tem paciente que tirou os dentes e nunca usou uma prótese. Ele não tem referência de como essas duas estruturas, maxila e mandíbula, devem se relacionar. Ele não sabe. Às vezes ele chega com uma prótese ruim, desgastada,
ou foi feita sem os critérios, né, sem os princípios de oclusão. Então, às vezes, o paciente chega com uma classe 3 e acha que aquilo é o correto. Quando a gente corrige ele, não, doutor, mas o dente de cima tem que ficar atrás do de baixo. Então, tem essas coisas. Ou o paciente usa uma prótese satisfatória, tá? Então, quando o paciente utiliza uma prótese satisfatória, normalmente ele já sabe como essas duas estruturas se relacionam, fica mais fácil. Mas as duas primeiras é bem complicado. Quando o paciente nunca utilizou prótese ou quando a prótese está insatisfatória. Ele fica completamente sem referência. E aí, quando a gente vai registrar, o paciente fica perdido, ele não sabe. Às vezes eu até pergunto, você está me ouvindo? Feche a boca. Aí o paciente abre a boca. Aí, abre a boca, aí ele joga a mandíbula para o lado. Então, é mais ou menos esse videozinho aqui. Esse vídeo não é meu, eu peguei na internet, mas reflete muito o que eu encontro todos os dias na hora de registrar. Vou dar um play aqui. Você morde assim? Não, você não morde assim. Morde normal, normalmente. Você morde. Isso. Agora deixa fechado. Não, deixa fechado. Quando falar deixa fechado, você deixa fechado. Isso. Então, pessoal, é exatamente assim que a gente se depara com um paciente que não tem referência, sabe? Então, a gente às vezes pergunta, você está me ouvindo? Eu pedi para a senhora fechar a boca. Eu encontrei a posição correta, deixa a boca fechada, aí o paciente abre, né? Fecha a boca, aí ele joga o queixo para frente. A senhora está me ouvindo? É só fechar a boca, não bote o queixo para frente, né? Então, existe também essa dificuldade, às vezes, quando você vai fazer um ajuste de uma restauração, né? Você quer colocar em guia canino, aí joga o queixo para um lado, aí o paciente joga para frente. Desliza o queixo para o lado esquerdo, aí o paciente desliza para o lado direito. Então, tanto na restauração, na prótese, a gente consegue encontrar muito essa situaçãozinha desse, ilustrada por esse dinossauro, né? Então, como é que a gente vai posicionar a mandíbula de forma adequada, no plano horizontal, né, que a gente chama? Através desses 3 métodos, tá? Primeiro, o método da manipulação digital. A gente vai manipular com o dedo, orientando sem forçar. Depois o método fisiológico e, por último, o método gráfico, tá? Ou a gente faz normalmente a associação entre esses métodos. Então, o método da manipulação, né, digital é chamado também de guiado não forçado, tá? A gente precisa orientar o paciente para relaxar os músculos da mandíbula e permitir que o profissional abra e feche a boca do paciente. Então, pede para, relaxa, pode ficar tranquilo, relaxa, deixa eu abrir e fechar a sua boca. A gente às vezes encontra muita resistência quando vai tentar abrir a boca do paciente, aí ele trava fechando. Ou então você tenta fechar, o paciente trava abrindo, né? Então, não, deixa ela mole mesmo, deixa a mandíbula, o queixo mole, deixa ele bem molezinho, deixa eu abrir e fechar a sua boca, tá? Conseguido isso aí, treina com o paciente, tá? Treina com ele, porque depois você colocar as bases de prova, a gente vai utilizar um material para registrar isso aí, então treina com ele, eu vou precisar colocar duas pecinhas na sua boca e a gente precisa ter a sua mandíbula bem molezinha, tá? Então treina com o paciente e leve a mandíbula para a relação cêntrica. Na verdade é uma posição ortopédica satisfatória, até a DVO, né, que a gente encontrou, guiando o movimento. O mais importante é não tentar forçar essa posição, tá? Não brigue com o paciente, não lute com ele
porque você vai perder, tá? O movimento mandibular, a musculatura é muito forte, tá? Então, não adianta forçar, apenas guiar o movimento, tá bom? Então, a gente estabiliza as bases de prova, tá? Com uma mão, dentro da boca, estabilizando a base de prova, principalmente a inferior, e com a outra mão, né, a gente vai guiando o movimento, tocando o queixo do paciente, manipulando, né, levando para a posição onde não haja protrusão, onde não haja lateralidade nem direita, nem lateralidade esquerda, tá? Não forçar essa posição, ok? Então, você vai guiando, manipulando o paciente, guiando sem forçar, tá? Normalmente, esse método, ele já é suficiente, tá? A gente pode pedir o paciente para contribuir, né, levantando a língua em direção ao palato. Nessa posição, ele evita protrusão e lateralidade, tá? É um método também que colabora com a fisiologia do paciente. Então, levanta a língua em direção ao palato, né, e você estabiliza com uma mão a base de prova inferior e com a outra você vai guiando o movimento de fechamento. Aí sim, você tem uma posição próxima do ideal, né, digamos assim, ideal próxima de RC, evitando protrusão e lateralidade esquerda e direita. Um outro método é o método gráfico, tá? É um método mais complexo, ele é extremamente confiável, mas que exige do profissional, né, uma experiência muito grande. Ele precisa de registradores, no caso aqui, na base de prova superior, uma placa metálica plana, tá, uma plataforma, e no inferior é uma pua, né, que seria um parafuso fixado na base inferior. Essa pua, PUA, é como se fosse um ponto único anterior. Apenas um ponto vai registrar, tá? E esse parafuso, a gente ajusta ele para subir e para descer, baseado na nossa dimensão vertical de oclusão encontrada. Então, primeiro você determina a dimensão vertical de oclusão, né? E depois ajusta o parafuso nessa DVO, ok? Você coloca essas duas, a altura da pua, mantendo a DVO pré-estabelecida, ok? Aí, com um parafuso na base inferior e uma plataforma na superior, você vai pedir o paciente para fazer os movimentos excêntricos. Quais são os movimentos excêntricos? Vocês lembram? Protrusão e lateralidade esquerda e direita. São movimentos excêntricos. Os movimentos cêntricos, abertura e fechamento, tá? Movimentos excêntricos, protrusão e lateralidade, ok? Então, com as bases de prova em posição, a superior com a plataforma plana e com a inferior com a pua, você vai pedir o paciente para fazer protrusão, lateralidade esquerda e lateralidade direita. Semelhante ao que a gente faz também para encontrar a RC de pacientes dentados. Eu trouxe só o exemplo aqui para vocês terem ideia de como é que a gente faz. É como se no inferior tivesse uma pua, né, uma resina acrílica, uma resina nos dentes inferiores e uma plataforma plana nos superiores. Então, a gente pede o paciente para fazer protrusão, volta, lateralidade esquerda e direita. Lateralidade direita, volta, lateralidade esquerda. Isso aqui é um método gráfico, porque você está desenhando uma determinada figura geométrica. Alguém lembra qual é o nome dessa figura geométrica da oclusão? Arco de Guise, professor? Muito bom! Arco gótico de Guise. É exatamente a figura geométrica desenhada pela pua, tá? É um método gráfico. Então, o que a gente obtém com essa figura geométrica? Pontos de referência. Lateralidade direita, esse ponto mais à direita da plataforma, lateralidade esquerda. Esse ponto mais anterior, protrusão máxima, tá? E o ponto mais posterior, que seria a relação central, ou seja, a posição ortopédica mais favorável para a mandíbula, tá? O que a gente quer encontrar é a RC, a relação central.
Então, dessa forma, pessoal, não tem perigo no mundo de você não encontrar a relação central do paciente, tá? Ele pode ter algum hábito de protrusão, lateralidade esquerda e direita, mas com esse método gráfico, uma hora ele vai relaxar e vai chegar na relação central. Alguma hora ele vai chegar, tá? Você deixa a pua lá, pede o paciente para fazer os movimentos, em algum momento ele vai chegar na relação central, que é o ponto mais posterior, tá? Só para título de informação, ela fica por cerca de 1,2 a 1,5 milímetros mais posterior do que a MH, tá? Mais para posterior. Então, uma hora, ele executando esses movimentos, fazendo o arco gótico de Guise, você vai encontrar a relação central. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Tá claro? Tá sim, professor. Ótimo. Na oclusão, isso ficou meio confuso ou ficou claro também? Ficou um pouco confuso, mas agora melhorou. Agora melhorou, né? Essa figura estava na aula de oclusão? Vocês lembram? Tava não, professor. Essa não, Ah. só mostrando como que era o arco mesmo, só as setinhas. Ah, tá. Agora eu acho que ele ficou mais tranquilo, né? Sim. Então, pronto. Então, o que vai ter na nossa plataforma, né? Exatamente o desenho do arco gótico de Guise. Lateralidade esquerda, lateralidade direita, protrusão máxima, MH e relação central. Então, no momento em que eu encontro a relação central desenhada no arco gótico de Guise, eu posso ir com uma broquinha esférica, e fazer uma pequena depressão, um pequeno desgaste na minha plataforma. Aí o que vai acontecer? O paciente, quando ele cair com o parafuso na relação central, aí eu faço o registro com o material. Pela altura do parafuso, DVR menos 3, 4 milímetros, encontrei a DVO, e ajustei o parafuso naquela posição, pronto, então já tenho a minha DVO registrada e a minha RC registrada. Perfeito. Então eu tenho tudo dentro dos parâmetros funcionais corretos. Agora é só levar isso para o articulador e montar os modelos em articulador para a montagem dos dentes. Ok? Observem que nessa plataformazinha aqui foi colocado uma lâmina, uma pequena camada de cera, né, só para deixar as marcações mais evidentes, tá? Quando o paciente fizesse os movimentos excêntricos, tá bom? Então aqui é o arco gótico de Guise, deve ter sido questão de prova, eu acredito que sim. Foi questão de prova? Professor, não lembro bem. Não, acho que não. Foi não? Ah, tá. Então, normalmente, eu era professor de oclusão. Foi não? Ele mostrou a pua com os dois lados, né? Tanto na superior como na inferior. Aí a gente ficou um pouco confuso, aí ele preconizou a pua ficando na superior. E aí explicou novamente, foi explicado várias vezes, mas é meio confuso mesmo isso aí. Eu acho que não caiu, não. No momento em que você diz que a pua está no superior e no inferior, você mata a questão, porque ele inverte, né? Se a pua estiver no inferior, o que vai acontecer? Lateralidade direita vai ser lateralidade direita também na pua. Agora, se for o inverso, o que acontece? Se a pua estiver no superior e a plataforma no inferior, a lateralidade direita vai ser riscada para o lado esquerdo. É só, aí inverteu. Mas isso aí não vem ao caso, tá? Mas deu para entender como é que a gente registra RC em paciente desdentado? Sim, sim. Pronto. Normalmente, pessoal, dificilmente eu utilizo esse método gráfico. Normalmente eu utilizo o método fisiológico da manipulação guiada não forçada, a gente já consegue muita coisa, tá bom? Treina, às vezes demora um pouco, 5 minutos, 10 minutos, ó, relaxa. Aí vai beber uma aguinha, volta, você vê, o paciente está relaxado, aí você consegue manipular. Tá? E como encontrar, e como registrar essa posição? Né? Como é que a gente vai registrar essa posição? Normalmente, no superior, a gente faz uns sulcos de referência. Com o Lecron, a gente faz um sulcozinho de referência de um lado e do outro.
Porque entre a cera superior e a cera inferior são duas superfícies planas. Então, a gente faz esses sulcos para a gente poder utilizar um material, né, para registrar essa posição, e esse material ele vai entrar nesses sulcos, né, e vai travar. Depois que ele tomar presa, né, ele vai travar. Então, a gente faz esses sulcos de travamento, tá? Então, no inferior, a gente manipula o material, esse material de registro, né, pode ser uma pasta zinco-enólica, pode ser um emprego, e no superior a gente faz os sulcos e vaselina. Então, o material vai ficar aderido à cera inferior e vai copiar aqueles sulcos superiores. Então, quando esse material tomar presa, ele vai encaixar certinho um no outro, tá? Então, leva material e leva... Ixi, tem alguém chegando agora. Deixa eu ver aqui. E aí você coloca as duas bases em posição, vai guiando, né, o movimento até os dois rodetes se tocarem, tá? E aquele material vai preencher aqueles sulcos que foram feitos no superior. Deu para entender a importância daqueles sulcos? Só para dar uma travada, né, para ele estabilizar um em relação ao outro. Então, qual é o material que a gente... Oi. Quando eu escolho o segundo método do arco gótico para encontrar RC, e aí como que eu vou registrar isso? Porque vai ter um espaço entre o acrílico inferior na e a cera dimensão vertical, né? A dimensão vertical não vai estar sendo preservada pelo parafuso? Ó, vendo o parafuso? Essa Sim. imagem do lado direito? Então, o paciente pode morrer de apertar aí e o parafuso não vai deixar. Não vai alterar a DVO do paciente, entendeu? Certo. Essa daí vai ser a DVO. A DVO. Exatamente, determinada pelo parafuso, ó. Vou aqui para você, ó. Altura da pua mantendo a DVO pré-estabelecida. Então, você já vai ajustar o parafuso, subir ou descer o parafuso de acordo com a DVO do paciente. Entendi. Então, já ajusto o parafuso de acordo com a DVO, já para Exatamente, exatamente. Depois é que você vai registrar a posição da mandíbula em relação à maxila no plano horizontal, certo? Então, você pode colocar aqui um silicone pesado de um lado e do outro, tá? Pode utilizar um emprego, um material de registro oclusal, óculo-fest. Você vai colocando aqui e vai registrar a maxila em relação à mandíbula. Você tira todo esse conjunto unido da boca do paciente. Ok? Como é que eu vou registrar no plano? Ou não vai ter plano? Não, aí o plano inferior você monta de acordo com o superior. Você monta o superior, depois monta o inferior. Aí você vai acrescentar cera, você desfaz isso aí tudo, tira a pua, tira tudo, coloca a cera no inferior e vai montando o superior e o inferior. Entendi. Entendeu, meu jovem? Entendi. Obrigado. Olha. Então a gente registra com qual material, né? Pode ser uma pasta zinco-enólica, né? Ou um elastômero, que no caso emprego, tá? É interessante você vaselinar o superior para que quando o material tome presa, ele fique aderido apenas ao inferior, certo? Até porque a gente vai montar no arco, no articulador semi-ajustável, a gente monta primeiro o superior, tá? E depois monta o inferior. Ok? Então aqui uma foto registrando a posição da mandíbula em relação à maxila. As linhas de referência todas já pronto, né? Dimensão vertical de oclusão determinada e a posição da mandíbula no plano horizontal registrada. Ó, observem aqui, ó, como o material, né, copiou exatamente aquele sulco de travamento, né?
Ó, ficou preso, o material ficou preso no inferior, registrando o sulco de travamento superior. Então, não tem erro, né, na hora que você for articular o inferior em relação ao superior. E como é que a gente... Alguma dúvida, pessoal, até aqui? Dimensão vertical de oclusão e posição da mandíbula no plano horizontal? Não, professor. Vocês estão muito aplicados. Estou gostando de ver, viu? Então, como é que a gente monta esses dois modelos em articulador, tá? Se você trabalhar com charneira, que não é o preconizado, você montaria os dois juntos. Seria apenas essa primeira figura, montado charneira, você monta de forma simultânea. Mas aqui a gente preconiza um articulador semi-ajustável, utilizando a montagem primeiro do superior, depois que o gesso cristalizar, uma presa, a gente monta o inferior. Então, o inferior está tranquilo. Depois que o superior estiver montado, é só você vir com o seu registro, posicionar em relação ao superior e vaza o gesso. Mas como é que a gente monta principalmente o superior? De duas formas. Pode ser utilizando o arco facial ou a mesa de camper, tá? Então, o arco facial, a gente pode utilizar um garfo específico para a prótese total. Então, a BioArt, ela tem um garfo específico para travar na cera superior. Então, você aquece um pouquinho esse garfo, você fecha essa presilha e ele trava o superior. Então, com a base de prova na boca do paciente, você vem com um garfo e faz a tomada do arco facial do jeito que vocês fizeram na oclusão. Vista frontal, plano bipilar e lateralmente o garfo, o arco facial tem que estar paralelo ao quê? Plano de? Frankfurt. Muito bom. Paralelo ao plano de Frankfurt. Tá? Tragus forame infraorbitário. Tá? Então, feita a tomada do arco facial, é só encaixar o modelo na base de prova e levar para o articulador semi-ajustável, colocar o gesso, esperar tomar presa, né? Ou com a mesa de camper. A BioArt também vende essa mesa de camper, tá? Em que tem algumas marcações. A gente utiliza as marcações medianas. Então, as marcações intermediárias. A gente utiliza a linha mediana dental, que foi feita na cera e marca no centro da mesa de camper. Posiciona, tangenciando a face vestibular dos incisivos na linha central e coincidindo os caninos com as linhas laterais. Então, a gente tem aqui a marcação de um arco, onde a gente posiciona o plano de cera. A mesa de camper, ela tem a mesma inclinação do plano de camper em relação ao plano de Frankfurt, tá? Tem a mesma inclinação, ok? Professor, qual dos dois você mais utiliza? Para mim, tanto faz. A gente não tem tanta dificuldade de utilizar o arco facial. Também, se tiver mesa de camper, para mim, eu não vi nenhuma diferença clínica utilizando um método ou outro, tá? Para prótese total, tá, gente? Agora, quando é prótese fixa, prótese parcial removível, paciente dentado, você não pode utilizar mesa de camper. Mesa de camper é utilizada apenas para pacientes desdentados. Por quê? Você fez o ajuste do plano de cera superior paralelo ao plano de camper com a régua de Fox. Então, você pode utilizar a mesa de camper, ok? Agora, para paciente dentado, não. Obrigatoriamente, você precisa utilizar o arco facial, tá? Então, posiciona o modelo centralizado com a mesa de camper e utiliza uma massinha de modelar, para estabilizar, para ele não escorregar, né, não mudar de posição durante a cristalização do gesso. Então, usa uma massinha de modelar, de um lado e do outro, estabilizando, né, sobre a mesa de camper. Depois disso, é só vir com o gesso e manipulado e colocar sobre o modelo, unindo o modelo à placa de montagem. Professor, Oi? essa mesa de campo, ela fixa no articulador, é? É, na porção inferior. Ela tem um orifício, ela fica no local da placa de montagem inferior, tá? Então, ela tem um orifício que você parafusa. Você parafusa ela no inferior.
Depois que o gesso cristalizar, né, você remove a mesa de camper, coloca a placa de montagem inferior, né, encaixa o registro inferior e faz a montagem do inferior. Okay? Então, ó, a mesa de camper, em relação ao plano de Frankfurt, tem uma inclinação de cerca de 15 graus. Tá? É a mesma inclinação que a gente obtém quando está fazendo o ajuste do plano de cera superior. Tá? Então, por isso que no desdentado a gente pode utilizar a mesa de camper. E para a montagem do inferior, a técnica convencional. Né? Então, a gente bota o articulador de cabeça para baixo, posiciona, encaixa o modelo na base de prova inferior que tem o registro, encaixa com o superior, a gente consegue uma boa adaptação, né? Faz uma união com a espátulazinha de madeira e Godiva, para que ele não mude de posição durante a presa do gesso, tá? Estabilizando a mandíbula em relação à maxila, e aí a gente coloca o gesso, né, para unir o modelo à placa de montagem, espera aí cerca de 1 hora, o gesso está completamente cristalizado, e a gente tem os modelos montados. Lembrando o seguinte, pessoal, que durante, nessa foto que eu coloquei agora, durante a montagem do superior, com mesa de Campbell, o pino incisal, que é essa haste vertical do articulador, deve tocar essa mesa incisal, essa mesazinha de baixo. Não deve ter espaço, tá? Se tiver espaço, tá errado, tá? Então, coloca um gessozinho mais fluido, tá? Não muito denso, para que não haja interferência na dimensão vertical. E outra coisa, o pino em 0. A gente coloca o pino do articulador em 0. Tá bom? Peito inferior, tá? A gente já tem os modelos montados em articulador, né? Plano de cera. E aí a gente vai depois ver como é que é feita a montagem dos dentes, tá? Pessoal, alguma dúvida com relação à aula de hoje? Professor, Oi. como é que a gente vai fazer todos esses passos na clínica? Que é tipo assim, 5 a 6 sessões. Vai ser sempre o mesmo paciente, então? Sim, você vai iniciar e concluir, o paciente. Você vai, primeiro o paciente chega, faz a moldagem inicial, aí você vai executar a modelo individual, depois ele volta, você faz a moldagem funcional, aí você faz a base de prova, ele volta para a clínica, você faz ajuste da base de prova, monta no articulador, vai para o laboratório, monta dente, ele vem para a clínica, você faz a prova dos dentes, seleção da cor da gengiva, vai, acrelisa e instala. Você vai iniciar e terminar o mesmo paciente. Entendi. Então a gente tem clínica suficiente, né, para fazer todos esses passos? Tem Ah, clínica suficiente, viu? Professor, Oi. tem algum paciente que não retorna por conta dessas várias fases que tem? Porque se no normal, assim, quando é só para um retorno, eles às vezes faltam, eu imagino que para isso às vezes possa faltar ou não, ou eles sempre voltam, assim, para continuar. Lia, na primeira consulta eu já digo logo, você vai voltar aqui umas 5 vezes. Eu já digo logo. É mesmo, doutor? Vixe, eu vou lá no Zequinha, eu moldo no dia, depois de 2 dias está pronto. Eu digo, pronto. Mas aqui não é o Zequinha. A gente não está fazendo chapa. A gente está fazendo uma prótese. Sempre fala isso mesmo, né? Porque em outro canto é mais fácil, não sei o que, é menos dia. Por isso que eu perguntei para o senhor logo. Eu não me emociono. Eu digo logo a verdade. Eu, às vezes, boto um pouquinho mais, eu boto 6 consultas, porque precisa de retorno, que machuca, pega. E o paciente, às vezes, né, ele tem uma dificuldade financeira, de passagem, ou de algum acompanhante. Então, é importante deixar claro, você vai precisar vir aqui 5, 6 vezes, tá? Então, porque a gente está construindo uma prótese, a gente não está fazendo uma chapa. Não é só moldar. Como é que você vai? Eu às vezes, me pergunto como é que algumas pessoas fazem prótese no quintal, assim, e o paciente, ele vai lá, molda,
e depois está pronto. Eu não sei como é que ele posiciona a maxila em relação à mandíbula, eu não sei, sinceramente eu não sei, é por isso que vem algumas atrocidades. Aí É um isso acelera. mistério. É um mistério. Eu não tenho capacidade, eu não tenho competência de fazer isso, sinceramente, eu não consigo, tá? Então, ele tem que seguir esses passos. Não adianta. É igual você fazer uma casa, tem que fazer a fundação, depois tem que fazer as estruturas, não adianta pular etapa. Então, eu digo logo ao paciente que tem que voltar 5, 6 vezes, não adianta esconder o jogo, tá? E ele estando ciente disso, eles voltam tranquilamente. Ou então, se ele disser, não, no SUS eu faço isso, ó, você vai ter que fazer 5 consultas. No serviço público, eu digo, ó, são 5 consultas. Ah, mas eu moro lá a 20 quilômetros daqui. Eu disse, sim, mas infelizmente eu não tenho como pular etapa, eu tenho que seguir todas as etapas. E a gente faz tudo isso, inclusive no serviço público. Tá? Então, eu não me emociono muito, não. Certo? Lógico que os pacientes, eles entendem, à medida que a coisa vai acontecendo, eles vão vendo que é importante, você pega um espelho, ó, vamos ver aqui qual a cor de dente, né, que você quer, faz a prova de dente, você gostou? Você já imaginou se você não tivesse gostado, né, dos dentes? A gente poderia trocar os dentes, né? Então você começa a valorizar o seu trabalho, tá? Mostrando para ele a importância do seu trabalho. E não é simplesmente moldar e tá pronto e vai. Quando vem a prova de dente, olha, seus dentes estão bem encaixadinhos, tá vendo como o seu suporte labial, né? Como você tá nem tá com aquele rosto mais fundo, né? A gengiva vai ficar bem natural. E aí você vai valorizando o seu trabalho, ele começa a entender que vale a pena, tá certo? Eu acho que é mais ou menos. Entendi. Vai motivando, né, a cada consulta. E isso, você vai mostrando o quão importante, né? Cada passo. Entendeu? Ok? Gente, deu para entender, assim, todo esse processo, como é que a gente faz? Só relembrando, tá? Ajuste do plano de cera superior, começa pela região anterior. Suporte labial, tendo como referência o ângulo nasolabial, e a altura incisal, tá? Quantidade de cera que vai ter no plano oclusal. Depois, na região posterior, corredor bucal e plano oclusal. A gente utiliza a régua de Fox, tá? E depois as linhas de referência. Linha mediana, linha dos caninos e a linha do sorriso forçado. E inferior, dimensão vertical de oclusão, principalmente o método guiado não forçado, e a posição da mandíbula em relação à maxila. Tá certo? Então, são esses passos que a gente precisa ter para o ajuste do plano de cera superior e inferior. Alguma dúvida? Professor, Oi. A gente vai ter, Oi, Leonardo. a gente vai ter práticas antes sobre esse assunto de hoje, alguma prática para revisar, alguma coisa nesse sentido? Leonardo, cortou um pouco, mas o que eu entendi é que você está perguntando se você vai ter se você vai ter prática. Na clínica, Sim. você vai executar isso. Mas antes, Na clínica, você vai executar isso. Já executar direto, já no paciente? Vai, no próximo semestre. Vai executar direto no paciente. No próximo No caso, semestre. professor, o nosso simulador de movimentos de dimensão vertical seria o quê? Não, aí tem que ser o paciente, porque não tem nenhum outro recurso didático que a gente consiga executar isso, entendeu? Manequim, não tem. Manequim não tem a questão de musculatura. Mas aquele manequim dentro daquela cabeça? Não, mas aí você não tem como... Ele não tem musculatura. Movimento, né? Você não tem musculatura para você pedir para o paciente relaxar, encontrar a dimensão vertical. Infelizmente, não tem. E se a gente fosse tentar simular alguma coisa parecida, vocês teriam que comprar um manequim desdentado. Tá? Somente para fazer isso. Eu queria só saber, assim, no caso, a próxima prática laboratorial, se caso for permitido, né, esse semestre ainda, seria sobre o quê? A próximo laboratório, confecção da base de prova. Certo. O que está programado é exatamente a confecção da base de prova superior e inferior, certo?
eu atualizei, de acordo com o decreto, eu atualizei o cronograma, né? Atualizando a aula de hoje e o que serão as próximas aulas, tá? Então, esses decretos fazem a gente ter que mudar. Maluco, né? A gente é pego de surpresa, sabe? Sim, isso ali, a aula E só por vai ser curiosidade, postada, viu? o que eu ia falar? Você já tem um Terá posicionamento atividade, Alex. se vai ter sim agora no dia 28, ou se o governador ou já está assim um clima de que vai ter prorrogação desse decreto, como é que tá? Mabel, sinceramente... Oi? Quer falar, Lucy? Mabel, é o seguinte, sinceramente, a gente não sabe. Eu, particularmente, não sei, tá? Se vai... Porque esse último decreto dele é válido até domingo, tá? Eu não sei se ele vai renovar, se ele vai ser mais rigoroso, ou se ele vai simplesmente abrir, né? Sinceramente, eu não sei te dizer, tá? Assim, Então, eu queria só, assim, um comentário entre os professores, entre os profissionais que estão atuando e tudo. Qual é o clima de que vai ou não? não, a gente não, pelo menos até agora a gente não sabe. Você viu esse último decreto dele foi totalmente surpresa para todo mundo. Ninguém imaginava que iria acontecer o que aconteceu, né? Agora uma opinião própria. Eu acho que ele vai manter ou vai ficar mais rigoroso. Isso é a minha opinião, como Roberto, pessoa, certo? Bem acho, professor. Meu sogro é médico e falou que os hospitais estão muito, muito lotados. E também tem um boato, assim, de que o oxigênio está acabando, né? Tem gente falando até que ficaria uma situação parecida com Manaus. E também por conta de que o estoque de vacina, né? A vacina